Vamos dar início. O Evaldo já está chegando aí. Boa noite. Tudo bem, Evaldo? Boa noite, Emerson. Tudo bem? Graças a Deus. Beleza, graças a Deus. Estamos juntos aí, viu, meu amigo? Muito bem. O Uma pessoal já deve alegria estar, muito grande estar com vocês. com certeza. O pessoal já deve estar chegando aí. Tá tranquilo? Geralmente, às 8 horas vão chegando. Costuma acompanhar a gente umas. Ah, tem dia que dá umas 10, 20 pessoas. Mais ou menos nessa média. Eu assisti aquele dia passado, estava muito bom. O pessoal foi chegando devagarzinho, né? Sim. Boa noite, Sônia. Tudo bom? Evaldo, mas é bom demais, senhor, você poder estar aí conosco. Eu que agradeço. Para mim que foi bom. Ei, Sônia. Tudo bem, Sônia? Uma alegria muito grande estar com vocês, viu? É. A gente tem um carinho enorme. Eu mesmo sou, eu nasci, Vanusa chegando, boa noite, Vanusa. Eu nasci em Divinópolis, Que bom, é. mas eu fui aí só para nascer mesmo. É. Então você está Divinópolis. Ânimo. É. Mas aí, assim, a vida inteira em Nova Serrana. Mas a gente tem um carinho enorme pela turma aí de Divinópolis, né? Sempre está acompanhando a gente, participando das semanas espíritas, de vez em quando a gente dá um pulinho aí também. Pois Mas é, nós eu estamos, sempre, né? O Adir eu também tá. sempre, o Adira está aí firme. Eu sempre fico maravilhado porque o conteúdo que vocês trazem é bacana demais. A gente fica feliz demais com É as uma coisa que colocações. Uma coisa que eu acho especial em vocês também é o amor que vocês têm à doutrina, né? O trabalho de vocês aí em Nova Serrana é um trabalho acolhedor, que dá muitos frutos, pelo que a gente ouve, a gente viaja na região, né? Talvez vocês não tenham noção, mas vocês são referência para muitas pessoas aí para cima, né? Essas cidades para cima da 62, que acompanham o trabalho de vocês, viu, Emerson? Ah, que bacana. Pois é. A A gente gente costuma falar que santo de casa não faz milagre, né? Mas a palavra chega ao coração daquele que precisa, né? De forma ou de outra, ela chega, né? Uhum, Eu com acho certeza. que é. Muito bem. Evaldo, tá faltando uns minutinhos. É, eu gostei demais da mensagem. Eu achei que a mensagem ela é assim, a cereja do bolo do céu e inferno. Sim, cara, que comparação fantástica que você fez aí. Gostei demais, viu? Eu Pois acho que é. ela tem que extrair realmente, né? Essas comparações que ela tem com o escrito de Kardec também, né? Com Emerson, eu estou certeza. cumprimentando o rapaz aqui, o Léo também está nos acompanhando. O Léo, grande companheiro de profissão, amigão nosso aqui, ó. O Oh, Léo, que bacana. professor, tá aí assistindo com a gente também. Um abraço, viu, Leonardo? Esse menino faz parte da nossa história. Muito bacana aí. Que bacana. Boa noite também a Alba, que entrou. Os que eu conheço, eu vou cumprimentando. Os que você conhece, você vai dando um oi para eles. Com certeza. Bacana? Vamos. Tá, eu estou aqui para te ouvir hoje, você sabe, né? Estamos aqui para confraternizar os corações e te ouvir, né? Ah, então vamos fazer um bate-papo, então, porque eu estava esperando te ouvir. Então tá bom, tá na hora certa, né? Sempre é bom falar de evangelho, né? Ah, com certeza.
É assim. E essa reunião que nós temos, Geraldo, é a reunião de atendimento fraterno na casa. Então, assim, geralmente a gente nem faz um preparo muito grande com relação ao estudo. Geralmente a Neuza abria a leitura na hora mesmo, né, e conversava e interpretava, mas o grande intuito é o acolhimento, porque Uhum. na casa, né, fazia o culto mais ou menos meia hora, 20 minutos, lia mensagem, alguns direcionamentos, e depois já passa para o passe. Entendi. Então, é, é, então assim, é uma das reuniões da casa que mais traz frutos e mais eu consegui me conectar com a espiritualidade que trabalha na casa, com os mentores. Então, assim, um carinho enorme. E acabou que nós demos continuidade, a Neuza estava fazendo, e depois ela teve mais outros compromissos, e eu continuei. E eu tenho aprendido muito, né? E uma das coisas bacanas é sentir realmente a espiritualidade trabalhando. Muito bom. E, Um momento, né, de espiritualidade, de harmonia que a gente constrói no dia a dia, né, Emerson? sim, Fantástico. A iniciativa, parabenizar você, tá? Por estar fazendo esse trabalho realmente, fazendo com que essa mensagem de esperança possa chegar aos corações, no sentido de fortalecer a caminhada. É o que precisa sim, muito, viu? Beleza sim. mesmo. Vamos fazer oração, então? Sim. Você quer fazer no início ou no final? Eu fico para o final, você pode fazer a abertura, tá bom? Tá, joia. Então, vou pedir para fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade que nos acompanha, eu agradeço a oportunidade de estarmos reunidos. Em nome de Jesus, e peço auxílio dos mentores, dos irmãos direcionados ao bem, que possa nos incluir, que possa visitar os lares necessitados, possa trazer para essas pessoas força, nós possamos receber os benefícios da espiritualidade, que sempre nos traz o necessário, né? Pelo nosso esforço, pela nossa luta cotidiana, nós possamos alcançar, Senhor, felicidade. Que seja sempre feita a tua vontade em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. É, como você quer fazer, Evaldo? Você quer ir lendo? Você quer que eu leia? Olha, Emerson, fica a seu critério, da forma como você achar melhor, como mesmo você conduz o trabalho, não é? E pode extraindo pouco a pouco o sentido das expressões trazidas por Emmanuel, né? Fica do a sua vontade mesmo, tá? Ok. Então vamos fazer o seguinte: vou ler a mensagem toda primeiro e depois a gente vai comentando. Pode ser Perfeito. assim? Sim, perfeito. Então vamos lá. A mensagem é 120, intitulada Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, por intermédio de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca. Muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres
muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens, com justiça, o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Nós não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Muito bem. Herdeiros. Que precisão, né? Que a gente percebe a nobreza de um espírito, não é, Emerson? Quando ele consegue trazer aí uma terminologia necessária, porque, particularmente, eu adorei a escolha dessa lição, principalmente no momento que a gente está atravessando, né? O quanto essas palavras, nos seus sentidos, elas nos confortam. Sim. Eu falo assim, né? O tanto que essa mensagem me trouxe uma energia diferente no momento que eu me conectei com ela, sabe? Eu achei fantástico. Eu acho que a escolha, ela não foi aleatória, porque quem decide isso, né? É a própria espiritualidade. Na hora que você abre uma página dessa, o brilho que vem ao nosso coração não é dessa dimensão. Se você tiver o coração aberto, realmente, para se conectar com a espiritualidade que está dando esse recado aí, a gente sai um pouco dessa realidade de mundo e começa a entrar nessa perspectiva aí, que a doutrina espírita nos ensina, né, Emerson? Que é uma perspectiva cósmica. Porque a gente se integra, né? A gente se integra numa correspondência de uma força muito maior do que as nossas debilidades, do que as nossas limitações. Então, primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar conversando com você sobre essa temática. Uma mensagem extremamente positiva, né? Eu acho que nós, no mundo, nós temos que entender o lugar que a gente ocupa, ter uma perspectiva maior, conectada com o Evangelho. E quando eu falo de Evangelho, eu não estou falando de religião, eu falo de espiritualidade. Não sei se você concorda comigo, mas eu falo de uma busca que todo ser humano deve fazer para entender que a vida ela está nos convidando a assumir uma posição muito maior do que simples seres humanos, do que simples homens que caminham na Terra. Por que o Evangelho chama Boa Nova, né, Emerson? Por que ele faz esse convite há mais de 2020 anos? Para que a gente possa realmente, na minha visão, né, assumir o nosso papel dentro da criação. Porque a todo momento, nessa lição, eu entendi assim, é lógico que cada um tem o seu foro íntimo, a sua capacidade de compreensão,
Mas eu tô compreendendo muito que o Espírito Emmanuel, ele está nos levando a entender uma condição que nós devemos assumir dentro da proposta da criação divina. Porque o pai, ele tá assim, sempre de braços abertos para esse encontro, né? Que a gente precisa de fazer para com ele e trabalhar a nossa espiritualidade para que a gente possa não ficar apenas envolvido é, no desânimo do mundo, no pessimismo que às vezes vem em direção à nossa casa mental e em muitos momentos nos assaltam, né? Pela nossa própria invigilância. Eu estou me lembrando aqui, quando você estava lendo, eu tive uma lembrança do Paulo, quando ele escrevia a carta 3 aos Coríntios, nos dois primeiros versículos, 2 e 3, quando ele corresponde a essa visão do Emmanuel. Ele fala que nós somos as cartas vivas do Pai, né? Você vê que coisa. E a gente, né? Então isso para nós já traz assim uma condição de fortalecimento, mas nós devemos assumir esse papel de sermos divulgadores de uma realidade extremamente positiva. Você lê uma das mais belas frases que está nessa lição, quando fala assim, que o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Uhum. Então, o que é ser carta viva? É levar esse otimismo, é levar a esperança, onde está o desânimo, onde está o desalento, não é? Então, a gente precisa iluminar o nosso coração e, consequentemente, iluminar os espaços pelos quais nós estamos estagiando na Terra. E aí tem que falar da esperança, tem que falar da fé, mas com o coração aberto, na certeza de que a gente está passando uma mensagem extremamente salvadora e iluminadora. Porque a mensagem de Jesus ela não tem outro teor. Olha para você ver assim, quando você estava lendo, meu amigo, eu estava sentindo isso aqui. A mensagem de Jesus, em momento algum, ela nos traz desalento, ela nos traz Uhum. desconforto. Pelo contrário, quando você deixa que ela penetre no seu coração, ela é a luz da esperança. Ela é a luz da esperança viva, né? É a carta viva que Paulo faz. Ele faz para nós quando manda os Coríntios. Mas eu vou deixar, eu quero ouvir você um pouco também, para a gente poder realmente conversar. Uhum. Evaldo, quando eu disse que essa mensagem é como se fosse a cereja do bolo, né, lá do Céu e Inferno, porque o Céu e Inferno, Kardec, ele quebra aquele tabu de pena eterna, Sim, né? Ele dedica um capítulo inteiro, eu tenho muito tempo que eu li, eu não lembro certinho, mas eu lembro que estava tão, para mim era tão natural não acreditar na pena eterna que estava até um pouco monótono. Mas naquela época que ele trabalhou esse assunto, era muito relevante, era muito forte essa questão. E sim. ali a mensagem é muito clara. Não existe a pena eterna. Nós não vamos entrar no mérito aqui com relação à pena, não, porque a pena existe. Mas não é eterna, não é infinita. E com isso, eu falo que é a cereja porque naquela época que eu li, eu não peguei essa questão do herdeiro. Por quê? Ficou em mim a questão de que nós fomos criados, nós estamos aqui para trabalhar, para evoluirmos o nosso ser, mas a gente não morre espiritualmente. Então, se a gente está passando por alguma dificuldade hoje, a gente está passando um momento difícil, isso serve para o crescimento nosso. Uhum. Né? Então, não tem aquela questão de ser, aqui colocou muito bem, os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Não fica aquela questão assim, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Se você for para o inferno, acabou. Exato. Sofrimento eterno. E não, nós somos seres espirituais que fomos criados para sermos perfeitos. E nós somos eternos.
exatamente. E eu penso assim também, sabe, Emerson, esse convite de renovação através do evangelho, mas eu falo assim, do cristianismo, na essência, e não na mensagem modificada, Uhum. ele traz para nós uma perspectiva muito diferente, que muda o ser, que muda o homem e a existência. Porque faz essa mudança qualitativa nesse triângulo em que nós estamos inseridos. Quando você entende uma mensagem, ela passa ainda pelo campo da compreensão. E aí, gradativamente, ela vai dilatando, né? A gente vai entendendo determinadas questões da vida de uma forma diferente. Eu diria que a gente observa mais. E essa Uhum. compreensão chega um momento que ela passa pelo sentimento e ela atinge os nossos atos, sem que às vezes a gente perceba. Então, olha para você ver o teor de uma mensagem otimista, mas nós temos que analisar também que, da mesma força, uma mensagem negativa também pode provocar alguns estragos na nossa estrutura mental. Vai depender das nossas escolhas. Você concorda comigo? Porque nós Sim. podemos internalizar essa mensagem da culpa, essa mensagem das penas eternas, essa mensagem do remorso, porque, na verdade, essa mensagem ela foi bombardeada na nossa consciência durante séculos e séculos. O Sim. próprio Emmanuel fala nas entrelinhas o quanto isso foi divulgado, de que nós somos seres que nascemos para a necessidade das correções, somos seres que nascemos cheios do pecado, que talvez vamos para o inferno se a gente cometeu mal, ou vamos para o céu. Então, as penas e as recompensas que foram pregadas por muitos segmentos religiosos, eles nos trouxeram assim, a formação de uma consciência não muito esperançosa. Então, essa leitura fala muito desse processo de libertação que a gente vai começando a intensificar na medida que a gente vai, então, entendendo que tipo de herdeiro nós somos. Olha que interessante o título, herdeiros. Meu Uhum. amigo, é muito prazeroso a gente ter conhecimento de uma mensagem que vem nos esclarecer que nós somos herdeiros do Pai, que criou tudo, criou esse universo cósmico, né? E Sim. nós somos frutos da vontade divina, do amor divino. Então não dá para a gente ficar preso no desânimo quando a gente realmente internaliza essa mensagem. Não dá para a gente ficar preso nos nossos condicionamentos, né? O Emmanuel fala dos nossos atavismos psíquicos, e é Uhum. herança desses processos religiosos onde nós somos reencarnados. E aí pesa muito na consciência hoje. Então nós somos seres muito presos para a culpa, para o remorso, para a cobrança excessiva, porque nós estamos aí talvez desconectados, né, dessa condição que Deus nos traz, de sermos herdeiros da vontade divina, do amor do Pai. E aí a gente entende por que o livro dos Espíritos fala tanto da questão da felicidade. Meu amigo, o compromisso que nós temos na direção da evolução é sermos seres cada vez mais felizes. Então nós Sim. temos que nos conectar com esse ideal de vida e abraçar esse projeto, né? Que lá no final o Emmanuel fala, né? Nós somos tutores de nós mesmos. Eu achei Uhum. divino essa ação. Olha aí. Então a gente entende, né, Emerson, que ser feliz na vida ou infeliz, eu diria que mais de 90% são fruto das nossas próprias escolhas, mas Sim. que começam num processo de uma renovação mental, uma renovação de pensamento, né, uma nova forma de ver a vida. Porque, na minha visão, o Evangelho ele está nos convidando a uma perspectiva existencial muito diferente e que é possível a gente construir internamente. Porque para Deus, para Jesus, que é o nosso guia e modelo da doutrina espírita, nós somos possibilidades. E é por isso que eles acreditam em nós. É por isso que eles depositam esperança em nós. Porque eles sabem que nós somos Deus. Em determinado nível, a essência crística está dentro de cada um de nós.
Agora, cabe a gente nos potencializar, crescer, aprimorar, desenvolver esse esforço, essa força de vontade, né? Para que a gente possa romper com essa casca que nos torna pessoas infelizes em muitos momentos da nossa vida. Olha que perspectiva interessante você colocou agora mesmo. Quando você falou, quando a gente encontra com o problema. O problema é o quê? É uma oportunidade educativa. E que nos potencializa. Porque se a gente nascesse num plano cheio de facilidade, com tudo resolvido para nós iríamos acomodar. Você concorda comigo? A gente ficar quieto, porque tudo está bom. Quando a Estacionar. gente quando a gente está na situação equilibrada, quando você consegue pagar suas contas todas, quando tudo está favorável, meu amigo, a gente não quer mexer. A gente até fala assim: time que ganha não mexe, porque vai perder. Isso, às vezes, é uma mania da gente perpetuar uma reprodução, que a gente não quer sair da zona de conforto. Mas a vida é movimento. A vida está convidando a gente a nos transformar, a sair desses vícios mentais, né? Às vezes a gente se pega falando mal do mundo também, infelizmente. Aí é contrário ao que o Evangelho está trazendo para nós aí. A gente entra nas maledicências, a gente fala que esse mundo não tem conserto, a gente fala que a vida não está boa para ninguém. Tá vendo? São momentos de reflexão. Vamos sair dessa perspectiva. Vamos nos libertar desses condicionamentos. Vamos levar esperança primeiro em nós. Porque eu acho uma coisa é você falar da esperança, outra coisa é você não acreditar nela. Então, acredita nela, construa ela, é um trabalho automotivacional que todos os dias a gente tem que fazer. E aí, o que, que ela vai fazer? Ela vai projetando gradativamente. Porque você está acendendo o quê? A luz da esperança. E ela é de foro íntimo. Cada dia a gente tem que alimentar. Apesar das dificuldades, eu vejo que não tem como você caminhar na Terra sem encontrar o problema, sem encontrar a dificuldade. É próprio de um planeta dessa evolução, é próprio do nosso nível evolutivo, não é? E aí você entende que essa construção ela vai sendo feita, mas ela precisa de uma mudança mental. Está no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Não sei se você Uhum. concorda, é fantástico. É um tratado existencial. Quem lê ele pela primeira vez já começa a pensar nessa mudança, porque nós temos que vigiar o nosso pensamento. Nós temos que mais dominar o nosso pensamento a partir dessa sublimação, de pensar em coisas boas quando os momentos não estão tão favoráveis. Quando a tempestade, às vezes, está batendo na porta da sua casa, veja aquilo como um fenômeno natural e que faz com que a gente cresça. Porque a tempestade que às vezes bate na sua janela, ela está te convidando para crescer. Para crescer, não se revoltar, nada. Não é momento para isso. Eu acho interessante que você lendo a lição aí, eu lembrei de uma fala de Jesus, quando ele falava assim: a cada dia basta o seu mal. Uhum. Cara, eu acho fantástico. Você sabe por quê? Se a gente compreende a necessidade das coisas acontecerem e a gente crescer junto delas, não vamos aumentar o problema que tem no dia. Não vamos. Eu acho que o cristão, aquele que entendeu a essência da esperança da mensagem divina, não cabe a ele aumentar a dor, aumentar o sofrimento, principalmente alheio. Não sei se você concorda comigo, mas há pessoas que espalham a desesperança, espalham o pessimismo. Agora, aquele que compreendeu um pouquinho sequer da mensagem divina, da essência do evangelho, meu amigo, não cabe a ele espalhar o pessimismo. Não deveria ser da condição dele levar uma mensagem negativa no momento que o mundo atravessa uma necessidade de crescimento e de ordem espiritual. Por isso que eu vejo que Paulo, né, ele falou com muita propriedade que nós somos as cartas vivas do Cristo. Então vamos levar o quê? O que você acha? O que você acha que a gente deve levar nesses momentos de esperança? O que você pensa disso? Você estava falando, eu lembrei do Sermão do Monte, da Felizes os que choram, bem-aventurados os que choram. Né? E às vezes, quando a gente não tem a compreensão do que você acabou de falar, a gente acha que esse chorar aí
não consegue compreender o que quer dizer, né? Mas não é que está falando que nós temos que sofrer e chorar. Está falando que quando a gente começa a compreender realmente Jesus, que a primeira lá do Sermão do Monte é ser humilde, né? Aqueles que são pobres de coração. Então, os que sofrem já são aqueles que já começam a compreender como que o mundo funciona e aí não fica revoltado com as coisas que acontecem. Eu já falava com a Tida na semana passada, na segunda-feira, que muitas vezes as doenças nos pegam e aí a gente tem que analisar, né? Que de duas, uma. Ou nós estamos doentes pela forma que nós estamos nos comportando agora, ou é reflexo de nossas existências passadas. Sim. Se é reflexo de nossas existências passadas, nós estamos chorando, nós estamos passando por dificuldade, mas nós não estamos plantando mais. Então, felizes os que choram nesse sentido. E aí que nós nos tornamos nessas cartas vivas. Exatamente. Né? Porque quando começa a compreender o que realmente nós estamos fazendo aqui, que a vida verdadeira é do nosso espírito, e que nós estamos aqui momentaneamente, a gente começa a viver de uma forma diferente, a gente começa a mudar esses padrões. Isso. Né? Aqui, na hora que aqui fala assim, ó, ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento, na sabedoria universal, ainda obceca muitas vezes os pensamentos das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. E a verdade essencial, eu coloco lá no finalzinho, que nós estamos na nossa infância espiritual. Uhum. Né? Que nós vamos crescer. E quando nós crescermos, nós seremos tutores de nós mesmos. Sim. Mas eu interpelo uma questão, Emerson, porque essa condição de sermos tutores de nós mesmos, mesmo entendendo o nosso nível evolutivo, nós precisamos começar a assumi-la, sabe? A gente vai postergando muito essas situações. Analisando a evolução à luz do que você colocou, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, sobre a causa das nossas aflições, aí eu fico pensando, quantas reencarnações nós viemos e às vezes repetimos os mesmos erros. Sim. Nós caímos nas malhas dos próprios condicionamentos, não é? Então, eu vejo uma necessidade muito grande da gente compreender determinados fenômenos. Por exemplo, o que é a reencarnação? A reencarnação, eu vejo que é uma oportunidade que expressa a bondade e o amor do Pai. Então, aí eu já penso assim, meu amigo, se eu reclamar da minha vida, eu estou reclamando do amor que o meu Pai dedica a mim, porque eu estou aqui graças a Ele. Sim. Você leu muito bem, né? O Emmanuel, a esperança que a espiritualidade, a providência divina tem em cada um de nós. Então, isso é uma necessidade que eu tenho de mudar a minha relação com a minha própria vida. Você está compreendendo? Se o Pai te dá a oportunidade para você fazer essa longa viagem na Terra e ser mais feliz com ela, para que eu vou achar a vida um processo desprazeroso? Para que eu vou reclamar? Para que eu vou me revoltar? Então, é sobre essa mudança de perspectiva interna que nós estamos aqui procurando entender à luz dessa lição que foi trazida. Não é verdade? Então, essas mudanças existenciais, elas estão sendo direcionadas à nossa reflexão para que a gente possa mudar pequenos hábitos. Eu te falo a verdade, mudar um pouco a questão de a gente ficar muito na reclamação. O sistema está assim, as coisas estão assim, não coopera com isso.
essa mudança, ela também é algo que está ligado à minha proposta educativa, de estar na Terra, de assumir o meu projeto de vida e de ver que eu tenho capacidade de vencê-lo. Você citou agora há pouco o Evangelho segundo o Espiritismo, os bem-aventurados, os aflitos. Tem Uhum. uma parte lá, meu amigo, que me chama muita atenção, que nos ajuda a entender uma perspectiva diferente da dor. Tem um parágrafo que fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha que situação, olha que coisa mais fantástica tem nessa frase. Até Leon Denis captou isso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Porque ele Uhum. fala da mudança que a gente tem que ter quando a dor bate na sua porta. Porque ela veio te ensinar, te dar algum recado implícito, que na medida que você compreende, você ou supera ou você encontra capacidades internas de vencê-la, porque ela não é maior do que a sua competência. Ela não é maior do que o conceito de competência que você tem. Porque senão a gente estava dizendo que a gente encarnou no momento errado. A gente veio com a compatibilidade capaz de resolver os problemas que estão ligados nas trilhas da nossa história, de mais ninguém. O que está vindo para nós é para nós mesmos. Eu não posso desejar uma prova que veio para mim e para você não, Emerson. As suas estão ligadas à história, estão ligadas às minhas. Então, a dor, o sofrimento, ela é relativa às nossas necessidades de aprendizado. É igual uma escola. Cada escola está aplicada de acordo com o nível de aprendizagem daqueles alunos. Então, eu vejo assim, a sabedoria dessa frase, que fala assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Por quê? Porque ele elege, porque você tem condições de aprender com esse momento que você está atravessando. Tá claro? Se não tivesse, não viria para você. Tá? Se não tivesse, se você não tivesse condições, você não estaria nesse momento ou de espiar ou de provar. Então ela é uma bênção. Porque quando você oportuniza, ou seja, quando você aproveita essa oportunidade, ela não vai voltar mais, porque você aprendeu. Virão outras, né, de outras ordens, de outras grandezas, porque você cresceu, né? E nós somos alunos que estamos aí na escola, então a gente vai sendo testado pelas provas e pelas expiações, mas a gente está aprendendo e não sofrendo. Aliás, a gente pode minimizar a dor e o sofrimento. Se você aprender a amar mais, não é verdade? Se você aprender a amar mais, a visão que você tem de problema, a visão que você tem de dor é diferente. Muda, Porque a muda. esperança está tomando conta na sua estrutura interna. Então vai chegar um ponto que vem aquele problema, você fala assim, mas isso não é problema, isso não é dor, isso precisa de uma solução. Aí você resolveu, tá vendo? E os estágios vão acontecendo. E a gente vai potencializando, né? Por isso que eu achei bacana. E a gente vai assumindo essa condição de herdeiros do Pai que nós somos. Uhum. Nessa mensagem, o senhor encaixa muito bem nessa questão. Você tinha até comentado já que o Evangelho é o roteiro de otimismo divino. Né? Exato. Esse olhar otimista que ele nos traz, o Evangelho traz. É, Porque se a gente for pegar só o mundo e as dificuldades e olhar com um olhar negativo, fica sem rumo. A gente não tem vontade de viver. E nós encontramos muitos amigos no decorrer das nossas caminhadas que a gente percebe. Né? Então, assim, eu até percebo que você gostou demais dessa mensagem, porque justamente ela mexe nesse ponto, de ter esse otimismo de vida. Eu tinha até notado, e você já chegou até a comentar, que mesmo falando que nós somos herdeiros, não dispensa o nosso trabalho, porque ex- Deus é justo. Ele é é, bondoso, mas ele é justo. Então, para que nós possamos chegar a essa maturidade espiritual, ela depende do meu trabalho, depende da lei de trabalho. E não tem como eu evoluir você. Às vezes eu te recebo sob a minha tutela, na minha casa, na minha família, te direciono nos seus primeiros passos. Mas o que cabe a você no seu desenvolvimento é com você.
Acho muito interessante que o livro A Caminho da Luz tem uma citação que, que a gente percebe muito bem que o desenvolvimento da Terra, ele depende, ele tem o governo espiritual, mas ele depende de quem está aqui na Terra. Porque o que tem que se fazer aqui na matéria depende das pessoas que estão encarnadas. Então tem todo o amparo, tem todo o equilíbrio, mas se quem está aqui não fizer a sua parte, a coisa não anda. E nós poderíamos estar muito melhores, mas a nossa conduta ainda precisa de melhoras. E aí, lá no Caminho da Luz, conta de uma viagem de navio que, se eu não me engano, seria uma guerra. Uhum. E aí, naquele momento, a espiritualidade fala assim: infelizmente, nós não vamos poder permitir isso. E aí ele faz o naufrágio do navio. Eu não lembro com detalhes direitinho, mas assim, fica muito nítido que depende de nós fazermos a nossa parte. Sim, Né? E nós exato. temos que perceber que, você já até colocou também, que nós precisamos fazer a nossa parte. Perfeito. Né? E a nossa parte, às vezes, é nos relacionar bem com as pessoas que frequentam a mesma casa espírita que a gente, relacionar bem com as pessoas no trânsito. É. O, o, o Emmanuel tem uma lição muito bonita, não me lembro o nome dela, mas ele compara tudo isso, todo esse conjunto arquitetado com muita sabedoria, que você mencionou aí, com o plantio, com o campo. Sim. Uhum. Se você me lembrar aí qual que é a lição, eu não sei, eu acho que não sei se ela chama cultivo, mas ela tem essa analogia. Compara a Terra como se fosse o momento da plantação mesmo. O planeta onde a gente, todos os dias, lança uma semente, tem que cuidar da terra, tem que cuidar do plantio, tem que aproveitar a chuva, tem que adubar, não é verdade? Então, o Emmanuel, ele faz uma descrição muito interessante comparado aos processos da colheita. E ele coloca assim, ele coloca bem claro que assim é a vida. Então eu vejo que todos nós, todos os dias, nós fazemos esse movimento, né, da gente se levantar, ir para o arado, ir para a seara, onde a gente vai realmente fazer as nossas plantações, porque um dia nós vamos ter que colher. Esse processo é um processo inerente, é um processo que ele está na natureza humana e na natureza do planeta, não é? Então nós temos que aproveitar esse momento aí, de adubar bem a terra, de colocar uma semente ali, de zelar por essa semente, tá certo? Porque esses processos da vida humana, da existência, eles trazem para nós uma qualidade de vida onde cada um é responsável pelas plantações que faz. Porque a plantação ela é livre, mas nós temos que colher, obviamente. A colheita, motivada pelas leis divinas, ela é obrigatória. Então, acho muito bacana o que você colocou, né? O Emmanuel ele tem muito uma posição assim, naturalista. Eu acho fantástico, porque ele resgata a sabedoria dos antigos pensadores gregos, lá no período naturalista, onde o homem ele vivia como parte integrante da natureza. Ele não conseguia explicar sua existência de algo distante das forças naturais. Aí cria aquele conjunto de da mitologia, né? Porque ele se percebia dentro daquele processo misterioso. E eu achei fantástico, porque o Emmanuel, ele integra o homem dentro dessa perspectiva cósmica. Quando ele vai falar para nós, ele tem um ponto interessante no livro Pão Nosso, que ele fala assim, da generosidade do dia. Eu achei bacana demais, é muito poético. Ele fala assim, que os dias são muito generosos conosco, com cada um de nós que caminhamos na Terra. Mas por quê? Todos nós somos amparados por três categorias fantásticas. É o tempo, e o espaço e as oportunidades. Nenhum de nós acordamos no nosso dia a dia e não desfrutamos dessas três potências divinas. Então, todos nós levantamos, começamos os nossos arados, você tem a seu favor o tempo,
o espaço que você ocupa, mesmo que temporariamente, está no mundo da matéria, e as oportunidades, porque ninguém vai faltar oportunidade. E é aí que ele justifica, né? E vós, como que tem aproveitado as suas oportunidades? Né? E então, olha só, é isso que a gente entende. Por que, que os dias são generosos? Porque está dando isso para nós. Está dando isso para a gente resgatar uma sabedoria e aproveitar bem esse momento que nós estamos aqui na matéria. Tá certo? Então, assim, essa lição para mim aí, que você escolheu hoje, né? Aleatoriamente, que não existe nada de aleatório, porque coincidência não existe, o que existe são necessidades, revisões mesmo. Eu vejo que ela encaixa muito nessa proposta da identidade que o Emmanuel traz para nós, contemplar a nossa existência por outros olhos. Por olhos, mas conectados com o coração. Aí, nesse sentido, a gente vai conseguir melhorar o nosso nivelamento intelecto-moral. Eu acho que, né, a Dona de Ângeles também fala isso no Amor Imbatível. A nível de intelecto, nós estamos assim, sobrando. Tá beleza demais. Mas tem um outro lado que precisa de ser mexido. Tem outro lado aí, né, que é o lado da moral, o lado do sentimento, que a gente precisa saber aproveitar melhor aí, né? É a partir das mínimas coisas. Você começou a jogar a pedra aí, achei fantástico. A lançar a pedra do toque para a gente poder analisar. É pelas pequenas coisas. É acordar no dia de amanhã, saber ser mais educado com aqueles que estão dentro da nossa família, aprender a perder menos a paciência, aprender a ser tolerante com as diferenças, com os diferentes níveis evolutivos que começa dentro da nossa casa. Sim, Basta observar, ninguém está no mesmo momento evolutivo. Cada um está no seu, na sua vibe, né? sim, Evolutiva. E aí, como é que você se comporta diante disso? Às vezes a gente está aí, né, não aceitando o outro, está torrando o outro porque o outro pensa de uma forma, está tentando mudar as pessoas pela imposição. Aí sim, começa pelas pequenas coisas. Vamos disciplinar essas questões que faz com que a nossa vida seja mais leve, seja um processo mais feliz, um processo onde a gente está mais integrado com a nossa proposta também de crescimento, onde a gente tem que se educar muita coisa, né? A gente tem que educar muita coisa. Nós sabemos as dificuldades internas que nós trazemos e, na verdade, são elas que são a causa da nossa dor, são elas que são a causa dos nossos sofrimentos, né? Então, essa perspectiva de pensar diferente, de relacionar com a vida diferente, nos liberta de toda essa consciência que está na narrativa inicial aí, ó. De alguém que caminha com a consciência cheia de culpa, cheia de remorsos, né? Cheia de pecados, entre aspas, e isso não nos ajuda a ser feliz, né? uhum, Não nos ajuda mesmo. A conclusão dessa mudança está aí nessa mensagem delicada, sensível e saudosa de Emmanuel, né? É isso que eu penso. sim. Assim, eu confesso que eu estou apaixonado com esse livro, Vinho de Luz, porque ele é o resumo do que você falou, né? Primeiro que ele vem com a linguagem de Emmanuel de tirar o não. Não tem taxativo de certo e errado. Mostra como as coisas são, Sim, né? E aí fala, olha, para você sair desse ponto e ir para esse, você tem que trabalhar. É o que se faz na vida, é verdade. né? Então, não adianta, você colocou muito bem a questão, assim, intelectualmente, nós realmente hoje já temos uma compreensão bem dilatada, mas não adianta saber e ir para uma casa religiosa e brigar por causa de uma lição, por exemplo, de quem sabe mais. Inclusive, o Evangelho do Sábado já tem vindo inspiração com relação a justamente esse relacionamento. De, às vezes, você está falando uma coisa, né? Seu ponto de vista naquele momento, aí eu já falo com você assim, eu discordo. Muitas vezes, a pessoa
ela já se enfurece, só com aquela questão assim, ó, eu discordo. Então, e, que é a questão do escândalo, né? Não seja sua mão, se sua mão é sinal de escândalo, cortar sua mão. Eu falei com minhas palavras, que eu não lembro certinho, não. Mas, às vezes, a linguagem não violenta, porque quando você usa a linguagem violenta, você acaba sendo quem está fazendo o escândalo. Né? E às vezes, quando eu viro para você e falo assim, ao invés de falar assim, eu não concordo com o que você está falando, eu falo assim, olha, olhando por esse outro ponto de vista, e se a gente alinhar os dois pontos de vista para a gente ter uma visão mais ampla, eu acho que a gente vai compreender melhor. Porque eu não sei se aí acontece, Evaldo, das pessoas brigar por causa de coisa religiosa. E aí, a coisa religiosa não é o Jesus, não é o cristianismo, não é Deus. Que compreensão, então, que está tendo? É o que você falou, tem muito conhecimento, tem muita inteligência, mas o básico falta. Nós Muito somos, bom. né, nós não somos irmãos, verdadeiramente, e não é bacana quando um irmão, ao invés de ficar brigando com o outro, ajuda a arrumar a casa? O negócio não rende muito mais. É verdade. É. Emerson, eu estou tendo um problema de som aqui, mas você consegue me Ah, ouvir sim. bem? Eu estou te Consegue ouvir ouvindo bem o bem. meu áudio? Estou ouvindo bem. Deixa eu só abrir a porta. Ok. Eu estou tendo um problema de som aqui, de áudio, mas Aham. eu gostaria de fazer um acréscimo aí, sabe, Uhum. Emerson? Eu tenho estudado muito ultimamente, eu tenho lido muito as obras de Leon Denis. Eu Sim. tenho aproveitado muito, por gostar muito da filosofia também. Eu tenho só, assim, só para me encerrar um pouco a minha fala, eu tenho tentado buscar em Leon Denis, que é conterrâneo de Kardec, é uma forma de ter uma visibilidade melhor desse momento que a gente está vivendo, das necessidades realmente, da gente refletir em torno daquilo que a doutrina espírita oferece para nós, né? Enquanto fonte não apenas de admiração, porque eu penso que a gente não deve ficar na contemplação, a gente está precisando de agir mais, a gente está precisando de internalizar mais esses conceitos importantes que a gente está tendo acesso na nossa vida. E eu achei bacana demais uma comparação que o Leon Denis faz, e eu gostaria de compartilhar com você e os demais amigos que nós estamos aqui, que estão nos ouvindo. O Leon Denis ele tem um capítulo no livro O Problema do Ser Destinador, que ele fala o tanto que nós somos seres amados, o tanto que o Pai age com uma sabedoria muito grande e com um amor muito grande para com todos nós. E da mesma forma que ele nos ama, ele deixa em cada um de nós, na nossa consciência, alguns parâmetros importantes para que, através das nossas ações, a gente possa conquistar a felicidade que todos nós sonhamos. Então, a marca da providência divina, ela está na consciência de cada um. É a lembrança Uhum. que a gente tem das leis de Deus. Então, as leis, elas são parâmetros. Você pode ter certeza que ninguém nasce ou reencarna sem elas. Elas são aquela lembrança suave que vem na nossa mente quando você vai praticar uma atitude que não vai te deixar bem. Concorda? Quando você vai praticar algo que você tem noção que não está certo. E aí ela vem e ela ilumina a sua estrutura psíquica, lhe avisando, porque a consciência, ela ilumina a nossa ação, ela ilumina o nosso pensamento, e ela vai refletindo isso, tentando nos orientar para que a gente não complique a nossa evolução e a nossa vida, consequentemente.
Então, essa iluminação que a gente tem na nossa consciência, que todo mundo tem, que nos vem nos alertar o que que é o certo, o que que é o errado, o que que é o bem e o mal, ela é a lembrança de Deus. Então, ela Uhum. vem, não como corretivo, não é isso. Ela vem em nós como formas de definir parâmetros das nossas ações, para que a gente reflita antes de agir. E aí o Leon Denis fala que da mesma forma, o pai, os pais que a gente tem, né, pai e mãe, a questão da maternidade, da paternidade, em instâncias inferiores, são os limites que ajudam a educar a criança. Olha que legal, porque quando você vai agir e talvez você vai machucar, o que que seu pai te fala? Ah, não vai ali não, cuidado, anda devagar. A mãe também coloca aquilo que na nossa linguagem humana são chamados de limites. Uhum. E que quando o pai e a mãe corrigem sabiamente, ele sabe que aquilo ali vai contribuir para o crescimento do filho, para a felicidade daquele ser, né? Então ele começa a corrigir nos pequenos momentos da infância, para que ele seja um adulto que possa crescer em intensidade, em felicidade. Então, olha para você ver como que ele faz um comparativo interessante. As mesmas leis que o pai coloca na nossa consciência para servir como parâmetro têm as mesmas finalidades que os nossos pais carnais, eles nos colocam em forma de limites que Uhum. são, na verdade, ferramentas, né, de extrema importância, contribuindo para a nossa condição de ser feliz, tanto quanto a gente pode ser feliz estando na Terra. Então, voltando lá no início da nossa fala, né, contrário à nossa posição desanimadora, pessimista, com os momentos que a gente vivencia e na nossa relação com o mundo, vamos amar mais a nossa vida, vamos amar mais a nossa condição, vamos nos perdoar mais, não é verdade? Vamos amar mais o planeta que a gente está vivendo. Maria Dolores, você conheceu ela, um grande espírito, né, que também vinha pelas mãos de Chico Xavier. Ela Uhum. falava que o planeta Terra é um hotel 5 estrelas. E se você analisar o que que isso traz para nós, enquanto educandário, enquanto hospital de almas, na visão de Emmanuel, né? Que o Emmanuel ele clarifica isso para nós. Ele fala para nós que todos nós somos enfermos em busca de alta. E aqui a Uhum. Terra é o nosso hospital que nos traz a oportunidade de buscarmos a cura. Mas a cura está dentro de nós mesmos, não está no hospital, não. A cura está aqui. Tenhamos consciência disso. Mas a Maria Uhum. Dolores fala que a gente nasceu conectado com tudo aquilo que nós precisamos para alcançar a nossa libertação e a nossa transformação. E esse processo vai nos tornando cada vez mais felizes. Por isso, ela nos diz que o nosso mundo é um hotel 5 estrelas. Perfeita analogia dela, né? Muito linda. Né? Então vamos Muito pensar bacana. nisso, né? De uma forma esperançosa, de uma forma alegre, de uma forma cativante. Torna a vida um processo mais leve e um processo mais suave. Não é isso mesmo? Sim. É, eu achei, nós dois, né, estamos maravilhados com essa mensagem. E há um tempo atrás, eu eu estava num momento muito bacana da descoberta, assim, quando eu conectei com essa ideia, sabe, da questão da evolução, da questão de nós estarmos aqui. E eu queria passar para as pessoas, e eu não conseguia colocar em palavras, né? E eu consegui ver isso nessa mensagem. Essa mensagem de otimismo, de, gente, tudo é para o nosso crescimento. Eu costumo falar assim que nós trabalhamos para nós mesmos. Não é igual pagar o aluguel a vida inteira e no final você não tem bem. Não, nós estamos, tudo que nós passamos, que seja de bom ou os momentos bons, mas isso está servindo tudo para o nosso crescimento. No final, nós temos saldo. É óbvio que se é a questão do plantio, né? Esse saldo ele pode ser negativo. Não na forma de não evoluir,
na forma de desevoluir, não existe, mas da questão de ficar estagnado. O som ainda está ruim? Ou melhorou um pouco? Exatamente. Evaldo, o som ainda está ruim? Pois é, eu estou tendo um problema de áudio aqui que eu não estou conseguindo resolver. Realmente o áudio abaixou bastante. Eu estou te ouvindo muito pouco, Ah, sim. sabe? Deixa eu ver, eu Eu, acho que diminuiu muito o volume para mim aqui. Eu estou uhum, te ouvindo muito baixo. Mas eu acredito que sim, seja algo aqui ligado ao meu áudio aqui mesmo, sabe? tá. É Mas aqui, você consegue me ouvir bem, né? eu estou ouvindo bem. No Ok. começo, realmente estava alto, porque eu estava até escutando um pouquinho da minha voz. Mas aí agora realmente eu não estou escutando, não. Eu não sei, talvez seu telefone está em alguma base e O ela áudio parece que diminui. está cortando um pouco, sabe? Eu estou tendo Ah, dificuldade para te ouvir. tá, infelizmente. Então, já está quase na hora. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a minha internet aqui, vou colocar nos dados móveis. Ok. Seu áudio está baixo ou é o meu? Não, agora melhorou? Ou continuou baixo? Continua um pouco baixo. Eu estou ouvindo muito baixo, mas está tranquilo. Eu acho que também está quase no horário, não está, Tá, porque aqui quando fecha a porta, o sinal do Wi-Fi fica ruim. Aí agora eu desliguei o Wi-Fi e deixei só nos dados móveis, porque eu queria cantar uma música que fala muito sobre isso, mas se ficar ruim para você ouvir, depois você escuta novamente. Essa música ela foi feita em cima do livro de Leon Denis, Problema do Ser, da Dor. Mas é isso, então, só Eu para gosto finalizar. muito, eu tenho feito muita análise, assim, comparando, sabe? O lado Uhum, científico, o lado filosófico da doutrina, e eu conecto com essa visão do Emmanuel. Conforme eu estava falando no início, né? A beleza da vivência de Emmanuel está muito claro para nós nas obras do Chico, né? uhum, Fonte Viva, na Vinha de Luz. A gente vai compreendendo realmente o que seria essa grande mensagem para todos nós, né? Inclusive, Emerson, no livro dos médiuns tem uma parte muito interessante que vem nos chamar a atenção sobre essa necessidade que a gente tem de viver a doutrina espírita com essa propriedade, né, do resgate do evangelho na sua essência, do cristianismo. Tem uma parte lá no livro dos médiuns que vai falar sobre isso, quando Kardec vai falar sobre as sociedades espíritas. E quando na nossa casa espírita a gente tiver alguma dificuldade em entender realmente essa necessidade da gente trabalhar uma vivência acolhedora, que a gente volte os nossos olhares lá para a antiga história do cristianismo, lá para a nascente do cristianismo. Quando então a gente vai perceber o clima humanitário, o clima social, o clima inclusivo pela qual nós devemos estabelecer nas nossas casas espíritas, sabe? Então eu acho bacana demais, porque nós estamos tendo acesso aqui realmente à essência do cristianismo. E não uhum. tenhamos dúvida disso, né? E isso já é motivo de sabedoria, é motivo de muita alegria para nós, podemos ter a oportunidade de trazer isso para a nossa vivência, né? Para a nossa estrutura íntima e, consequentemente, para isso projetar com muita qualidade nas nossas ações. Beleza, meu amigo? Bacana demais. Então fica a mensagem, né? Somos herdeiros, e aí corta um pouco aquela questão de nós somos devedores, né? Minha tão grande culpa.
E nós somos herdeiros, nós somos filhos de Deus e nós temos esse roteiro de otimismo que é o Evangelho, que nos direciona ao bem. Nós possamos realmente fazer a nossa parte, porque nós somos herdeiros, mas como nós comentamos, Deus é justo e eu necessito fazer a minha parte. Eu preciso de ser a pessoa do bem. Não é só esperar o dia da herança. Eu preciso conquistar essa herança. Aí eu vou cantar a música. No finalzinho você já pode fazer a oração para nós, por favor, para a gente encerrar, tá bom? Aí depois, como você não está escutando bem, depois você pode, eu vou postar o estudo, aí você pode acompanhar no finalzinho. Bacana? Que a vida espera de mim, que a vida espera de nós, edificação espiritual. Sobre as contas de caridade derramadas sobre nós, meu ser vibra, a vontade me impulsiona, mas qual direção devo seguir? Fico surpreso em descobrir que a resposta está em mim. Essa partícula divina que sou, esse ser de amor a florir, está aqui em minha consciência. E o grande trabalho consiste em ser guiado por ela, em vencer meu egoísta, trabalhar na obra do Pai. Eu preciso ter meu direito de escolha, em acordo com as leis universais, com a vontade do nosso Pai de amor. Oh, 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 Muito bom. Acho que você está me ouvindo muito pouquinho, né? Eu estou ouvindo muito pouco. Tá, Nós já podemos fazer a prece, Emerson? pode fazer a prece para nós, por Ok, favor. eu quero agradecer muito, tá? A oportunidade de estar com você aqui, meu irmão. Esperamos você sábado aqui também, para a gente poder continuar a nossa conversa, tá Com bom? certeza. Com Tá, essa joia. mesma energia boa que você traz no seu coração. Eu quero abraçar também todo mundo que está nos ouvindo aqui nesse momento, tá? E desejar, assim, muita sabedoria, muita paz para a gente poder conduzir o nosso carro da vida, tá bom? E aquele pessoal também, né, que vai nos assistir depois, porque parece que essa live fica gravada, Emerson. Fica. Então Uhum. eu deixo um abraço, né, do fundo do coração para que a gente possa realmente crescer com as mensagens positivas que a doutrina espírita traz para nós. Eu convido a todos, então, a entrarmos para dentro de nós mesmos, no campo da nossa emoção, para que a gente possa vibrar em harmonia, acima de tudo, como energia positiva em nosso coração, para que assim nós possamos aprender sempre com Jesus, que é esse caminho, verdade e vida, que tem nos convidado cada vez mais para que a gente possa
crescer, crescer espiritualmente e nos conectar com esses ideais nobres que tornam as nossas vidas mais sábias, mais conscientes e, acima de tudo, mais prósperas. Que nós possamos também nos entender como filhos de um Pai amado, de um Pai que nos ama, de uma forma que a nossa linguagem não consegue se aproximar da intensidade desse amor. Abraçamos a cada um, abraçamos a cada um daqueles que também nos dirigem, nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, agradecendo por tudo aquilo que nós temos aprendido e que nos torna pessoas e seres mais conscientes da nossa condição. Esteja conosco, Mestre amado, em todos os momentos, nos amparando e nos fortalecendo, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Assim seja. Evaldo, muito obrigado. Até a Ok, meu próxima. caro? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, viu? Obrigado a Tchau, todos pela tchau. participação. Tchau, tchau.